Você já sentiu que, não importa o quanto tente, existe uma força interna que parece trabalhar contra seus próprios objetivos? Uma voz sutil que sussurra dúvidas nos momentos cruciais, que o convence a procrastinar aquela tarefa importante ou a desistir pouco antes da linha de chegada. Essa sensação não é incomum. Na verdade, ela representa uma das batalhas mais universais e silenciosas que travamos: a luta contra nós mesmos. Essa força é o autossabotador, um arquiteto de desculpas e um mestre em minar nossa confiança. Ele se manifesta no perfeccionismo que nos paralisa, no medo do sucesso que nos mantém pequenos e na autocrítica feroz que ecoa após cada erro. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para desarmar um inimigo que conhece todas as suas fraquezas, pois ele vive dentro de você, usando suas próprias memórias e inseguranças como munição. Psicologicamente, esse fenômeno é frequentemente associado ao conceito de crítico interno. Uma parte da nossa psique que internaliza as críticas e os julgamentos que recebemos ao longo da vida. Teorias como a terapia cognitivo-comportamental exploram como esses pensamentos negativos automáticos se tornam um hábito, ditando nossas emoções e comportamentos sem que sequer percebamos. É um programa rodando em segundo plano, sabotando silenciosamente nossas maiores aspirações. O custo dessa guerra interna é imenso. Ela não apenas impede que alcancemos metas concretas, como uma promoção ou um novo projeto, mas também corrói nossa autoestima e nossa capacidade de sentir alegria e satisfação. Viver sob o domínio desse sabotador é como tentar correr uma maratona com pesos amarrados aos tornozelos. O esforço é dobrado e a exaustão, tanto mental quanto emocional, torna-se uma companheira constante. Entender que essa voz não é a sua verdadeira essência, é libertador. Ela é um conjunto de padrões aprendidos, um eco do passado que se acostumou a ter o controle. Mas como exatamente esse eco se tornou um grito tão poderoso? Para desmantelar sua autoridade, precisamos primeiro investigar suas origens, mergulhando nas raízes psicológicas que permitiram que esse inimigo interno fincasse uma base tão profunda em nossa mente. A origem desse sabotador interno muitas vezes reside em nossas experiências mais formativas. Na infância, aprendemos a navegar o mundo observando e internalizando as reações dos outros. Críticas constantes, expectativas irrealistas ou a falta de validação emocional podem criar um roteiro mental de que não somos bons o suficiente. Essas mensagens, repetidas ao longo do tempo, solidificam-se e se transformam na voz crítica que nos assombra na vida adulta. Essa programação inicial dá origem ao que a psicologia cognitiva chama de crenças centrais. São as ideias fundamentais e profundas que temos sobre nós mesmos, os outros e o mundo. Crenças como eu sou um fracasso, não mereço ser amado ou algo sempre dará errado, funcionam como um filtro, distorcendo nossa percepção da realidade e nos forçando a buscar evidências que confirmem essa visão negativa de nós mesmos. A partir dessas crenças, surgem os pensamentos automáticos negativos. Eles são reações instantâneas e não questionadas às situações do dia a dia. Por exemplo, ao receber um novo desafio no trabalho, a crença sou incapaz pode disparar o pensamento, eu vou falhar nisso. Esse pensamento gera ansiedade, que por sua vez leva ao comportamento de procrastinação. Cada vez que esse ciclo se repete, a crença central é reforçada. Com o tempo, esse ciclo de crença, pensamento, emoção e comportamento se torna nosso modo de operação padrão. Nem percebemos mais que estamos seguindo um script antigo. O auto-boicote deixa de ser uma escolha consciente e se transforma em um reflexo condicionado. Ele se torna parte de nossa identidade, a ponto de acreditarmos que essa é simplesmente a forma como somos, uma verdade imutável sobre nosso caráter. Contudo, essa aparente permanência é uma ilusão. Embora esses padrões sejam profundos, eles não são indestrutíveis. A neurociência nos mostra que o cérebro é maleável. A questão é, como podemos começar a reescrever esses scripts tão antigos? O processo começa não com uma luta, mas com uma observação atenta, aprendendo a identificar esses padrões em tempo real, no exato momento em que eles acontecem no palco da nossa mente. A reescrita desses padrões começa com o poder da autoconsciência. Não podemos mudar aquilo que não conseguimos ver. Portanto, o primeiro passo é nos tornarmos observadores imparciais de nossa própria mente. Trata-se de desenvolver a capacidade de dar um passo para trás e assistir aos nossos pensamentos e emoções sem julgamento, como se estivéssemos observando nuvens passando no céu. Essa é a essência da prática da atenção plena, ou mindfulness. Uma das ferramentas mais eficazes para este mapeamento é o diário. Ao dedicar alguns minutos por dia para escrever sobre situações que despertaram sentimentos de ansiedade, medo ou autocrítica, começamos a identificar gatilhos e padrões recorrentes. Pergunte a si mesmo: o que aconteceu, o que eu pensei, como me senti, como eu reagi. Este ato de externalizar os pensamentos
tira o poder deles e os transforma em dados objetivos para análise. Essa prática cultiva o que os psicólogos chamam de metacognição, ou seja, a habilidade de pensar sobre o pensar. Em vez de ser varrido pela correnteza de um pensamento negativo, você aprende a reconhecê-lo. Aqui está aquele pensamento de que não sou capaz de novo. Esse pequeno espaço entre você e o pensamento é onde reside todo o seu poder de escolha. A oportunidade de decidir se vai ou não acreditar nele. O objetivo inicial não é eliminar os pensamentos, mas simplesmente notá-los. Acolha-os com curiosidade, não com crítica. Entenda que eles são apenas produtos de uma antiga programação e não verdades absolutas sobre quem você é. Ao fazer isso repetidamente, você enfraquece a identificação com a voz sabotadora. Ela continua a falar, mas sua voz se torna mais distante, menos convincente, perdendo gradualmente sua autoridade sobre suas ações. Uma vez que nos tornamos proficientes em identificar esses pensamentos, no momento em que surgem, a próxima pergunta se torna inevitável. O que fazemos com eles? Apenas observar é o suficiente? Ou existe uma maneira ativa de confrontar e desmantelar a lógica distorcida que alimenta o nosso pior inimigo? É aqui que passamos da observação para a intervenção consciente, aprendendo a questionar a validade dessas vozes internas. Após identificar os pensamentos sabotadores, o próximo passo é desafiar ativamente. Não se trata de uma batalha de força, mas de um interrogatório socrático. A terapia cognitivo-comportamental oferece uma técnica poderosa chamada reestruturação cognitiva, que consiste em tratar seus pensamentos negativos não como fatos, mas como hipóteses a serem testadas. Você se torna um detetive da sua própria mente, em busca da verdade por trás das acusações do crítico interno. Para fazer isso, comece questionando a evidência. Quando o pensamento, eu sempre estrago tudo aparecer. Pergunte-se: isso é 100% verdade? Existe alguma evidência que contradiga essa afirmação? Houve momentos em que eu tive sucesso? Esse questionamento sistemático começa a criar fissuras na armadura aparentemente impenetrável do pensamento negativo, revelando que ele é, na maioria das vezes, uma generalização exagerada e sem base sólida na realidade. Esteja atento às distorções cognitivas, que são erros de lógica que nossa mente comete. Aprender a nomear essas distorções quando elas aparecem já diminui drasticamente o seu poder sobre nós. O passo seguinte é a reformulação. Após questionar e identificar a distorção, crie um pensamento alternativo, que seja mais equilibrado, realista e compassivo. Em vez de eu vou falhar nessa apresentação, você pode reformular para: tô nervoso com a apresentação, mas me preparei bem. Farei o meu melhor e o resultado não define meu valor. Essa pequena mudança de perspectiva pode alterar drasticamente sua resposta emocional e comportamental. No entanto, essa reestruturação mental, por mais poderosa que seja, corre o risco de permanecer apenas no campo das ideias se não for acompanhada por uma mudança real em nossas ações. Afinal, a crença do sabotador é reforçada pelo nosso comportamento. A ponte entre a mudança mental e a transformação real é construída com a argamassa da ação. É através de novos comportamentos que provamos ao nosso cérebro que a velha identidade sabotadora não é mais quem somos. Esse processo é conhecido como ativação comportamental, uma estratégia focada em agir de acordo com seus valores. Mesmo quando a motivação ou a confiança ainda não estão presentes, a ação precede e gera a motivação, não o contrário. A ciência da formação de hábitos nos ensina que todo comportamento segue um ciclo, um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Para quebrar os padrões de autossabotagem, como a procrastinação, precisamos projetar novos ciclos. A chave para o sucesso é começar com ações tão pequenas que seja quase impossível dizer não. A ideia de escrever um livro é paralisante, mas escrever sem palavras é factível. Esses hábitos atômicos contornam a resistência do cérebro à mudança e constroem um impulso gradual. Cada pequena ação concluída envia uma mensagem poderosa para o seu sistema nervoso. Eu sou alguém que cumpre o que se propõe a fazer. Com cada repetição, você fortalece novos caminhos neurais e constrói o que os psicólogos chamam de autoeficácia, a crença em sua própria capacidade de executar tarefas e alcançar objetivos. Essa confiança, construída através de evidências concretas e não de pensamento positivo vazio, que silencia permanentemente o crítico interno. Você não precisa mais discutir com ele, você simplesmente mostra a ele, através de suas ações, que ele está errado. No entanto, mesmo com as melhores intenções e os menores passos, o caminho da mudança não é uma linha reta. Encontraremos obstáculos e inevitavelmente falharemos. Como podemos nos reerguer após um deslize, sem que isso nos jogue de volta ao ponto de partida? A expectativa da perfeição é uma das armadilhas mais eficazes do autossabotador. Quando inevitavelmente cometemos um erro ou temos uma recaída em um velho hábito,
a voz crítica interna surge com força total dizendo eu sabia, você não consegue. É neste momento crucial que a resiliência é testada. A forma como respondemos a esses contratempos determina se eles serão um beco sem saída ou um degrau para o aprendizado. A resposta mais poderosa não é a autocrítica, mas a autocompaixão. A pesquisadora Kristin Neff define a autocompaixão como oferecer a si mesmo a mesma gentileza e compreensão que você ofereceria a um bom amigo em uma situação semelhante. Envolve reconhecer seu sofrimento sem julgamento. Entender que a imperfeição é uma parte universal da experiência humana e adotar uma postura de cuidado em vez de punição para consigo mesmo. É fundamental diferenciar autocompaixão de autoindulgência ou pena de si mesmo. A autocompaixão não significa abandonar seus objetivos. Pelo contrário, ela fornece o suporte emocional necessário para que você possa se levantar e tentar novamente. Enquanto a autocrítica pergunta o que há de errado comigo, a autocompaixão pergunta o que eu preciso neste momento para me sentir melhor e poder continuar. A primeira paralisa, a segunda motiva. Encare cada falha, não como uma prova de sua incapacidade, mas como um dado valioso. O que você pode aprender com essa experiência? Qual gatilho você não previu? Que ajuste pode ser feito em sua estratégia? Essa mentalidade de crescimento transforma erros em lições e recaídas em oportunidades para fortalecer seu plano e sua determinação. É a prática de ser um cientista em sua própria vida, ajustando as variáveis em busca de um resultado melhor. Tratar a si mesmo com essa gentileza e curiosidade constrói uma base interna sólida. Essa força, no entanto, não opera no vácuo. Ela é profundamente influenciada pelo mundo ao nosso redor, o ambiente em que vivemos. As pessoas com quem interagimos e as informações que consumimos podem tanto nutrir nossa resiliência quanto alimentar nosso sabotador interno. Como podemos então moldar nosso ambiente para que ele se torne um aliado em nossa jornada? Nós somos seres profundamente permeáveis ao nosso ambiente. As pessoas, os lugares e as informações que nos cercam exercem uma influência constante e sutil sobre nossos pensamentos e comportamentos. Tentar construir uma mentalidade positiva enquanto se está imerso em um ecossistema de negatividade é como tentar ficar seco no meio de uma tempestade. Para vencer o inimigo interno, precisamos garantir que não tenhamos traidores do lado de fora. O componente mais crítico, no entanto, é o ambiente social. As pessoas com quem passamos nosso tempo podem validar nossas crenças sabotadoras ou nos inspirar a desafiá-las. É essencial cultivar relacionamentos com pessoas que nos apoiam, nos encorajam e nos responsabilizam de forma construtiva. Isso pode significar procurar novos círculos sociais, como grupos de estudo, clubes ou comunidades online alinhadas aos seus objetivos de crescimento pessoal. Isso também exige a coragem de estabelecer limites saudáveis. Se certas relações consistentemente drenam sua energia ou reforçam sua autocrítica, é necessário limitar a exposição ou redefinir os termos dessa interação. Proteger sua paz e seu progresso não é egoísmo, mas um ato fundamental de autocompaixão e um pré-requisito para uma mudança duradoura. Você está criando um santuário onde seu novo eu possa crescer sem ser constantemente atacado. Ao curar seu ambiente, você cria um ciclo de feedback positivo. Um ambiente de apoio torna mais fácil praticar novos comportamentos, e esses novos comportamentos reforçam uma autoimagem mais forte. Mas para além das técnicas, hábitos e ambientes, existe uma força ainda mais profunda que pode nos guiar. O que acontece quando alinhamos toda essa jornada a um senso de propósito, a um porquê que transcende a simples superação de defeitos? Lutar contra a autossabotagem apenas por lutar pode ser exaustivo. A verdadeira força para uma mudança sustentável vem de se mover em direção a algo, e não apenas de fugir de algo. É aqui que entram os seus valores pessoais. Seus valores são a sua bússola interna, as qualidades de ser e agir que você considera mais importantes e significativas na vida, como a criatividade, a conexão, a coragem ou o aprendizado. Diferente de metas que são destinos que podem ser alcançados, valores são direções que guiam sua jornada continuamente. Você nunca conclui o valor da honestidade, por exemplo. Você simplesmente escolhe agir de forma honesta a cada momento. Na terapia de aceitação e compromisso, o foco é identificar esses valores e usar eles como um guia para tomar decisões, especialmente quando os pensamentos sabotadores surgem com força. Para identificar seus valores, reflita sobre o que é genuinamente importante para você. O que você quer representar em sua vida? Que qualidades você mais admira nos outros? Imagine seu aniversário de 80 anos. O que você gostaria que as pessoas dissessem sobre o tipo de pessoa que você foi? As respostas a essas perguntas apontam para seus valores fundamentais,
fornecendo um roteiro para uma vida com mais significado e propósito. Quando a voz da autossabotagem surgir, em vez de lutar diretamente com ela, você pode simplesmente se reconectar com seus valores. Se um de seus valores é a coragem, você pode escolher agir corajosamente, fazendo aquela ligação difícil, por exemplo, apesar de sentir medo. A ação não é mais sobre provar algo, mas sobre viver em alinhamento com o que é mais importante para você. Isso muda completamente a dinâmica da batalha interna. Este alinhamento com os valores proporciona uma forma de motivação intrínseca e resiliente. No entanto, é crucial entender que essa é uma prática contínua, não uma solução instantânea. Integrar essas mudanças profundas em nossa identidade é um processo que se desenrola ao longo do tempo. Qual é a perspectiva realista para essa jornada de longo prazo, onde o objetivo não é a perfeição, mas um crescimento constante e compassivo? É fundamental abandonar a fantasia de uma cura instantânea. Tornar-se seu próprio aliado não é um destino final, mas uma jornada contínua, uma prática diária de consciência e escolha. Haverá dias em que você se sentirá forte e alinhado, e outros em que os velhos padrões ressurgirão com força. O sucesso não é medido pela ausência de dias ruins, mas pela rapidez com que você retorna às suas práticas de autocompaixão e aos seus valores. A neuroplasticidade, a notável capacidade do cérebro de se reorganizar, nos garante que a mudança é possível. Cada vez que você escolhe um novo pensamento ou um novo comportamento, você está literalmente esculpindo novos caminhos neurais. No entanto, esses caminhos levam tempo e repetição para se solidificarem. Seja paciente e persistente, celebre os pequenos progressos, pois são eles que, somados, criam a grande transformação ao longo do tempo. O objetivo final não é erradicar completamente o crítico interno, mas mudar sua relação com ele. Com a prática, você aprende a ver ele como um mecanismo de proteção desatualizado e assustado, tentando manter ele seguro dentro de uma zona de conforto limitada. Você pode agradecer a ele por sua tentativa de proteção e, em seguida, fazer uma escolha consciente e alinhada com seus valores, agindo como o adulto sábio que você é. Essa jornada transforma a vida de uma batalha contra si mesmo em uma parceria consigo mesmo. É um processo de integração onde você aprende a acolher todas as partes de si, incluindo as sombrias e as assustadas, com compaixão e compreensão. A paz interior não vem da ausência de conflito, mas da confiança de que você tem as ferramentas para navegar qualquer tempestade interna que possa surgir, com graça e resiliência. As estratégias que discutimos são ferramentas poderosas para a autotransformação. No entanto, é vital reconhecer que algumas batalhas internas são profundas demais ou estão ligadas a traumas complexos que exigem mais do que autogestão. É um sinal de grande força e sabedoria saber quando a jornada solitária precisa do apoio de um guia treinado. Quando, então, é o momento de procurar reforços profissionais nesta jornada? Reconhecer a necessidade de ajuda é um dos atos mais corajosos no caminho do autodesenvolvimento. As ferramentas de autoajuda, elas são imensamente valiosas, mas elas têm limites. Se os padrões de autossabotagem são tão severos que afetam consistentemente sua capacidade de trabalhar, manter relacionamentos saudáveis ou cuidar de sua saúde básica, pode ser a hora de procurar o suporte de um profissional de saúde mental como um psicólogo ou terapeuta. Outros sinais incluem sentimentos persistentes de desesperança, sintomas de depressão ou ansiedade que não melhoram, ou se o auto-boicote está ligado a traumas passados não resolvidos. Um terapeuta pode oferecer um espaço seguro e sem julgamentos, além de técnicas especializadas e baseadas em evidências, para ajudá-lo a desvendar as raízes mais profundas de seus padrões e desenvolver estratégias de enfrentamento personalizadas e eficazes para sua situação. É nossa responsabilidade ética deixar claro que este conteúdo tem fins educacionais e inspiradores e, de forma alguma, substitui diagnóstico ou tratamento profissional. Se você está lutando intensamente, por favor, considere buscar ajuda. A terapia não é um sinal de fraqueza ou de que você está quebrado. Pelo contrário, é um investimento proativo e poderoso em seu próprio bem-estar e um testemunho de sua força e comprometimento com a mudança. Ter a terapia como um ato de força e não de falha é crucial para desmantelar o estigma que ainda a cerca. É como contratar um treinador pessoal para sua mente. Um profissional qualificado pode fornecer perspectivas que você não consegue ver sozinho, responsabilizá-lo e guiá-lo através dos pontos mais difíceis da jornada com expertise e compaixão, acelerando seu progresso e garantindo que ele seja construído sobre uma base sólida. A jornada para deixar de ser seu pior inimigo e se tornar seu maior aliado é talvez a aventura mais importante que você irá empreender. É um caminho de volta para casa, para sua verdadeira essência. Lembre-se de que você não está sozinho nessa luta.
e que cada passo, por menor que seja, em direção à autoconsciência, à autocompaixão e à ação alinhada, é uma vitória monumental. Você tem o poder de reescrever sua história. Se você encontrou valor nesta jornada de autodescoberta e quer mais ferramentas para transformar sua vida, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Juntos, podemos continuar a explorar esses caminhos.